Os protestantes, eles negam a sucessão apostólica. E nesta plataforma do YouTube, muitos protestantes falam contra a sucessão apostólica, alguns em tom professoral dizem que a sucessão apostólica é uma invenção ali do século IV, século V, que veio depois de Constantino, e quando se encontram listas de bispos, como a lista de Hegesipo, não era uma listagem de sucessão propriamente dita de bispos. No pensamento protestante poderia ser de líderes carismáticos, de líderes com dom da palavra, de mestres, enfim, mas não uma cadeia ininterrupta de bispos que impunham a mão em outro bispo e isso iria se sucedendo até os dias atuais. Os protestantes não creem nisso. Mas será que eles estão certos? Será que as suas alegações são verdadeiras? Eles até citam, eu vi até um vídeo de não vou citar o nome do cidadão, mas eu assisti um vídeo de um cidadão que ele estava dizendo que citou Raymond Brown, um padre, entre aspas, católico romano, que falou que não se encontra essas ideias de sucessão apostólica no Novo Testamento. Bom, se ele acredita no padre Brown, o problema é dele. Mas ele deveria ser coerente também acreditar no padre Brown, quando este mesmo padre nega a autoria da segunda carta de Pedro, que ele diz que é um pseudepígrafe. Deveria ser coerente. Se o padre, que é um acadêmico, um estudioso, está certo num ponto, com certeza ele está certo no outro, que é um estudioso do Novo Testamento. Né? Se a lógica é ir pela academia, então esse protestante deveria seguir a tese do padre e negar que a segunda Pedro realmente é de autoria do apóstolo, deveria negar. Mas duvido que ele vai fazer isso, né? É acadêmico até ali a página 2, acadêmica até a parte onde convém. E nessa parte que convém, é um ataque à igreja romana e também às igrejas orientais e à igreja ortodoxa. Muito bem. Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E hoje vou provar para vocês, através da leitura dos padres da igreja, que sim, havia uma sucessão apostólica e era uma sucessão apostólica de bispos. Tá? Era uma sucessão apostólica de bispos. E a ideia de bispos, né, essa ideia, ela surge ali já no princípio do século II, de um ouvinte dos apóstolos, que era Inácio de Antioquia, que colocou o bispo como o líder supremo de uma igreja. Está lá nas cartas de Inácio de Antioquia, que são lá do início do século II, não tem como negar isso. Inácio foi ouvinte dos apóstolos, porque ele escreveu ali pelos idos do ano 107. Então, não tem como se negar a casa de Inácio. Ele fala do episcopado, fala do colégio dos presbíteros e dos diáconos. Tá? Muito bem. Bom, então nós vamos para os textos patrísticos agora, ok? E o livro que eu vou citar hoje é aquele livro que eu já venho citando. Então, é um livro que sempre uso em referências patrísticas. Vocês já conhecem, porque é de praxe eu usar o livro. Tá? Já é uma tradição, por assim dizer, né? Já é uma tradição do padre Policarpo usar esse livro, que é o livro do David Berkot. David Berkot, hoje ele é um cristão batista, né? Tipo, segue tradições Amish ou parecido, algo do tipo, mas é batista.
E o livro dele foi publicado por uma editora protestante. Cadê o livro dele? Peraí, só deixa eu ver onde está o livro do padre, não, do David Berkowitz. Bom, achei. Aqui está. E vou colocar os óculos, né? Porque não dá pra ler sem óculos, né, na idade que eu tô. Bom, é esse livro aqui, né? Já há vários vídeos com esse livro. Então, o autor, ele é insuspeito, porque é protestante. E antes de ele ser batista, ele foi anglicano. Não sei se era da alta igreja, se é da igreja baixa. Igreja baixa é a igreja protestante mesmo, né? Ou se ele era da igreja larga, do anglicanismo. Então, ó, David Berkowitz, ele hoje é batista, tá? E essa editora aqui, a editora Monte Sião, é uma editora protestante que editou esse livro aqui. Muito bem. Então, vou pegar o Berkowitz porque é uma testemunha insuspeita. Ninguém pode falar nada. Ah, tá usando fontes católicas. Não, não é uma fonte católica, é uma fonte protestante. Então vamos lá para a sucessão apostólica. Inclusive o David Berkowitz, no seu dicionário, ele já antes, né, de entrar no mérito das citações dos padres, isso ele faz né, em todos, ou em quase todos os verbetes, ele coloca uma, alguns textos, alguns versículos do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, se for o caso. Então, na sucessão de bispos e presbíteros, o que ele escreve aqui, né? Ele transcreve a epístola de Paulo a Timóteo, a segunda. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Muito bem. Vamos para as citações. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nossos apóstolos sabiam que surgiriam tensões acerca do ofício de supervisionar, entre colchetes, episcopado. Dessa forma, uma vez que eles tinham obtido um conhecimento perfeito acerca disso, eles indicaram aqueles homens que já haviam sido mencionados, e depois disso deram instruções no sentido que, quando aqueles homens adormecessem, outros homens aprovados deveriam sucedê-los em seus ministérios. Portanto, somos da opinião que esses homens indicados pelos apóstolos e depois por outros homens aclamados, com o consentimento de toda a igreja, os quais têm servido sem mácula ao rebanho de Cristo, com espírito humilde, pacífico e desinteressado, e que têm por um longo período sido reconhecidos pela boa opinião de todos, não podem ser dispensados de forma justificada do ministério. Então, já São Clemente de Roma, no século I, ele fala de bispos, no século I, que eram homens escolhidos pelos apóstolos. Isso é instrução apostólica. Clemente conheceu os apóstolos, não todos, mas conheceu, pelo menos Paulo ele conheceu. Pedro, talvez, provavelmente, conheceu Pedro. E ele fala dessa sucessão apostólica
e essa sucessão apostólica era de bispos, tá? Então não tem como negar. Tá? Em Clemente de Roma. Aliás, eu já falei isso em outros vídeos acerca deste livro aqui. A citação vem assim, vem no caso C, 96, O, entre parênteses, depois vem 1,17. O que significa isso? C, ali é o ano que foi escrito, no caso 96. A letra O diz que é um escritor ocidental. E o número 1 significa livro 1, o volume primeiro da obra dos padres antenicenos. Essa obra aí, ó, que está aí do lado. A obra dos padres antenicenos é uma obra em 10 volumes. Então, ó, no caso 1 é o primeiro volume e 17 é a página, tá bom? É assim que se lê. É assim que o Bercotte cita, porque é referência desses 10 volumes que vocês viram aí a foto. Quando apontamos para eles aquela tradição que se originou com os apóstolos, a qual está preservada por meio da sucessão dos presbíteros nas igrejas, eles se opõem à tradição dizendo que eles próprios são mais sábios, não apenas do que os presbíteros, mas até mesmo do que os apóstolos. Santo Irineu de Lyon. Isso que Santo Irineu fala vale tanto para os dias atuais que pode ser dito dos protestantes, que eles se julgam mais sábios que os bispos, até mesmo que os bispos ortodoxos. E quando se apresenta a sucessão apostólica, eles debocham, né? E dizem que são até mais sábios que os apóstolos. Igual, os gnósticos, os heréticos eram muito parecidos com os protestantes. Portanto, está disponível para todos aqueles em cada igreja que desejam enxergar a verdade e contemplar com clareza a tradição dos apóstolos manifestada através do mundo inteiro. E nós estamos numa posição de reconhecer aqueles que foram instituídos bispos nas igrejas pelos apóstolos, assim como a sucessão desses homens até os nossos dias. Pois, se os apóstolos tivessem conhecimento de mistérios ocultos, eles teriam entregue os mesmos de modo especial para aqueles a quem estavam entregando as próprias igrejas, pois era o desejo deles que esses homens fossem muito perfeitos e irrepreensíveis em todas as coisas, os quais estavam deixando para trás como seus sucessores, entregando seus próprios lugares de governo para eles. Santo Irineu. Nessa ordem, e por meio desta sucessão, a tradição eclesiástica dos apóstolos e a pregação da verdade chegaram até nós. E essa é a prova mais abundante de que existe apenas uma e a mesma fé doadora da vida, doadora de vida, a qual tem sido preservada na igreja desde os apóstolos até hoje e transmitida em verdade. Santo Irineu de Lyon. É necessário obedecer aos presbíteros que estão na igreja, aqueles que, como eu, tenho demonstrado, possuem a sucessão dos apóstolos, pois esses presbíteros, juntamente com a sucessão dos bispos, têm recebido o dom seguro da verdade, de acordo com o bom prazer do Pai. Por outro lado, devemos manter sob suspeita aqueles que se separaram da sucessão primitiva e se reúnem em qualquer lugar que seja, pois eles ou são hereges, de mentes pervertidas, ou então são cismáticos
inchados com o desejo de autossatisfação. Ou talvez sejam hipócritas agindo desta maneira por causa de dinheiro ou vanglória. Portanto, cabe a nós manter-nos afastados de tais pessoas e aderir àquelas que, como eu já observei, sustentam a doutrina dos apóstolos. São esses que, junto com a ordem dos presbíteros, demonstram o falar sadio e uma conduta irrepreensível para a confirmação e correção de outros. Então, Santo Irineu coloca a sucessão de bispos como algo fundamental e que se existe alguma igreja que não tem sucessão apostólica, para ele não vale nada, não significa nada. E aqui ele inclui os cismáticos, tá? Aqueles que se separaram, aqueles que são hereges e aqueles que agem por pura vaidade ou por vanglória e querem ganhar dinheiro. Então, Santo Irineu fala que uma igreja que não tem sucessão apostólica, para ele, não significa nada, não é igreja. Então, essa coisa de que a sucessão é meramente doutrinária, ou porque alguém leu a Bíblia e conhece a Bíblia, porque não existia essa coisa de Bíblia naquela época, né? A igreja, né, a comunidade se reunia, a congregação se reunia para ouvir as escrituras e o bispo explicando. É assim que era naquela época. Não era que nem hoje que você tem um monte de Bíblia aí, porque até hoje tem gráfica, tem imprensa, então é fácil qualquer pessoa ter a Bíblia. Naquela época não era assim, né? Até porque era manuscrito, era caro e tudo mais. Então, essa ideia de que cada pessoa podia montar a sua igreja, independente de ser sucessora dos apóstolos, não existia. Mas tem protestantes que pregam isso. E esses protestantes que pregam isso estão mentindo, estão enganando a sua audiência. São pseudo-intelectuais. Convém a nós conhecermos a verdade daquelas pessoas que possuem tal sucessão na igreja que procede dos apóstolos, e entre os quais existe aquilo que é são e imaculado na conduta, assim como aquilo que é incorrupto e não adulterado no falar. Eles expõem as Escrituras a nós sem perigo, sem blasfemar contra Deus ou desonrar os patriarcas e sem desprezar os profetas. Santo Irineu de Lyon. O verdadeiro conhecimento é aquele que consiste na doutrina dos apóstolos e da antiga constituição da Igreja espalhada pelo mundo. Também consiste na manifestação distinta do corpo de Cristo, de acordo com a sucessão dos bispos, pois por meio disso eles passaram adiante a Igreja que existe em todo lugar. De novo, Santo Irineu de Lyon. Então, como eu falei, tem um protestante que ele disse que essa sucessão não era propriamente de bispos. Então, a comunidade escolhia alguém que pregava bem e era o líder ali, né? Que não tinha ligação nenhuma com o apóstolo, não tinha essa coisa de ordenação. Mas Santo Irineu disse que a prática não era essa. Então, quem diz o contrário do que diz Irineu está mentindo. Todos estes, em colchetes agora, hereges, todos estes são de uma data muito posterior do que os bispos, para os quais os apóstolos confiaram às igrejas. Então, Santo Irineu estava falando dos hereges de seu tempo, os gnósticos. Então, Santo Irineu fala que eles surgiram muito tempo depois dos apóstolos. Ou seja, se eles surgiram depois, eles não tiveram
eles não tiveram comunhão com os apóstolos, eles não tiveram uma linha de sucessão, e não tem como. Se eles surgiram muito tempo depois da morte dos apóstolos, então eles não têm como ter uma sucessão apostólica. E se não tem, são falsos. E Santo Irineu disse que esses hereges são de uma data posterior do que os bispos. Ou seja, os bispos, segundo Santo Irineu, surgiram antes dos gnósticos. E esses bispos foram colocados pelos apóstolos. Mas claro que isso não existe. Mas claro não brilha o sol. Que eles, entre colchetes, os hereges, que eles, os hereges, possam demonstrar os registros originais de suas igrejas, que apresentem o rol de seus bispos, indicando a devida sucessão desde o princípio, e de tal maneira que seu primeiro bispo possa demonstrar que foi ordenado e precedido por um dos apóstolos ou homens apostólicos. Um homem, acima de tudo, que permaneceu firme com os apóstolos, pois é dessa maneira que as igrejas apostólicas transmitem seus registros. Por exemplo, a igreja em Esmirna registra que Policarpo foi colocado ali por João. De modo semelhante, a igreja de Roma demonstra que Clemente foi ordenado de igual modo por Pedro. De forma exatamente igual, as outras igrejas exibem, entre colchetes, suas listas de bispos, os quais, tendo sido indicados para seus episcopados pelos apóstolos, consideram-se transmissores da semente apostólica. De novo, Santo Irineu. E neste texto, Santo Irineu fala da sucessão apostólica, mas ele fala que, além de sucederem os apóstolos, esses homens, tal como Clemente, e São Clemente de Roma e São Policarpo de Esmirna, eles foram ordenados. Eles receberam a ordem, que é o sacramento. Aqui está presente o sacramento da ordem. O sacerdócio está aqui. Em isso, os pseudo-intelectuais protestantes não mostram. Ninguém vai refutar esses hereges, entre colchetes. Ninguém vai refutar esses, senão o Espírito Santo legado para a igreja, algo que os apóstolos, tendo recebido em primeira mão, transmitiram para aqueles que creram de modo correto. Mas nós, como seus sucessores e como participantes nessa graça, sumo sacerdócio e ofício de ensino, bem como sendo reputados guardiões da igreja, não devemos ser encontrados deficientes em nossa vigilância. Também não devemos estar dispostos a suprimir o ensinamento correto. Santo Hipólito de Roma. Nos apegamos ao padrão da Igreja Celestial de Jesus Cristo, de acordo com a sucessão dos apóstolos. Vou ler de novo. Nós apegamos, ou melhor, nós não, nos apegamos ao padrão da Igreja Celestial de Jesus Cristo, de acordo com a sucessão dos apóstolos, Orígenes de Alexandria. Ninguém pode ser reconhecido como bispo se não suceder a outrem, pois ele desprezou a tradição evangélica e apostólica, brotando de si mesmo. Aquele, pois, que não foi ordenado na igreja, não pode ocupar um lugar na igreja de nenhuma maneira. De que maneira tal homem poderá, de
que maneira tal homem poderá ser estimado como um pastor, se não suceder a outro, mas teve seu princípio em si mesmo? Pois o verdadeiro pastor permanece e preside sobre a igreja pela ordenação sucessiva. Portanto, aquele outro torna-se um estranho e uma pessoa profana, um inimigo da paz do Senhor. São Cipriano, bispo de Cartago. Inclusive, esse protestante que fez um vídeo contra a sucessão apostólica, ele teria dito que Cipriano teria sido, não com essas palavras, mas ele deu a entender que Cipriano, São Cipriano, teria sido o inventor da sucessão apostólica, da ordem, de colocar o sacerdócio e tudo mais, né? Teria ele sido o inventor, mas, como nós vimos ainda há pouco, Santo Irineu já falava, Santo Irineu, tá? Que foi ouvinte de São Policarpo. Santo Irineu já fala no seu livro contra as heresias que aqueles que sucederam os apóstolos foram ordenados. No caso de um protestante que diz que não era assim, ele que leia Santo Irineu até entender. E se não entender, que leia de novo, até entender. O poder de perdoar pecados foi dado aos apóstolos e às igrejas que eles estabeleceram. Agora abre parêntese, tendo sido enviados por Cristo, fecha parêntese, e aos bispos que o sucederam por meio da ordenação vicária. Entretanto, os inimigos da única Igreja Católica, a qual pertencemos, que são inimigos de todos nós que temos sucedido os apóstolos, reivindicam para si mesmos um sacerdócio ilegal, em oposição a nós. Eles também estabelecem altares profanos. Então, o que mais eles são, senão semelhantes a Corã, Datã e Abirã? Firmiliano, que escreveu por volta do ano 256. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são claras quando dizem que ele enviou seus apóstolos e deu somente a eles o poder que lhe havia sido entregue por seu Pai, e nós os sucedemos, governando a Igreja do Senhor com o mesmo poder. Sétimo Concílio de Cartago, escrito por volta de 256. Nem todo o que deseja é ordenado, como foi o caso do sacerdócio falso dos bezerros sob Jeroboão. Pelo contrário, apenas aquele que é chamado por Deus é ordenado. Um presbítero não pode realizar uma ordenação. Não está de acordo com a santidade que essa ordem seja pervertida, pois Deus não é Deus de confusão. Assim, as pessoas subordinadas não devem assumir de forma tirânica as funções que pertencem a seus superiores. Entretanto, alguém pode acusar Filipe, o diácono, ou Ananias, o irmão fiel, entre colchetes, de terem feito isso. Pois o primeiro batizou o eunuco e o outro batizou Paulo. No entanto, tal acusador não entende o que estamos dizendo. Nós estamos apenas afirmando que ninguém toma a dignidade sacerdotal para si mesmo. Ele a recebe de Deus, como fizeram Melquisedeque e Jó, ou de um sumo sacerdote, como fez Arão, que a recebeu de Moisés. Agora, Filipe e Ananias não ordenaram a si próprios, mas foram nomeados por Cristo, o sumo sacerdote. Constituições apostólicas. As constituições apostólicas, elas são do século IV, mas o autor às vezes cita aqui porque as constituições apostólicas são cânones,
mas esses cânones foram compilados no século IV, mas é claro que essas ideias já existiam nas tradições das igrejas e depois foram compiladas e foram chamadas de constituições apostólicas. Bom, então está claro, patente, que desde o princípio existe a sucessão apostólica. O primeiro texto que eu li do Dicionário de Crença dos Cristãos Primitivos foi o testemunho de São Clemente de Roma, que escreveu ali por volta de 96 a 98, e ele já fala da sucessão apostólica, de bispos e tudo mais. Então, querer negar uma doutrina evidente, dizendo que é uma invenção tardia do século IV, que veio depois de Constantino, que é uma falsificação da igreja, a pessoa precisa ser muito mau caráter. Precisa, para chegar na internet e falar essas coisas, mentir, enganando o auditório, a pessoa tem que ser muito mau caráter, tem que ser muito indecente. Né? Eu vou esperar o quê, né, de protestantes? Não posso esperar muita coisa. Às vezes você encontra um protestante ou outro honesto, né? Mas esses protestantes são aves rara, na expressão latina. Por exemplo, o Bercotti, ele é protestante e ele é honesto. Ele falou assim, tudo que eu citei é do Bercotti, tá? Que ele tirou da obra Ante-Nicene Fathers, que são aqueles 10 volumes. Então ele compilou. Tudo isso aqui é compilação desses 10 volumes, dos Ante-Nicene ou Nicene. Alguém aí que saiba inglês pode me corrigir. Ante-Nicene Fathers, tá? Tirou de lá. Então ele é um protestante honesto. Agora, tem protestante que fala, porque as listas das igrejas só surgiram lá no século IV e tal. Santo Irineu de Lyon, lá por volta ali do 180, né? Do ano 180, só para eu conferir a data corretinha, para eu não passar, né? Para não passar datas erradas para vocês. 180. Santo Irineu, ali por volta do ano 180, ele escreveu no seu livro Contra as Heresias uma lista de 12 papas, tá? Então, essa citação você vai achar no livro 3, no capítulo 3, no parágrafo 3º. Então, tá? Agora citando a patrística da Paulus. Livro 3, capítulo 3, parágrafo 3. Vamos ver aqui o que Santo Irineu fala da sucessão apostólica de Roma. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé no único Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio,
chamou Abraão e fez sair o povo do Egito. Conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e seus anjos. Todos os que quiserem podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que agora, pregam erradamente outro Deus superior ao demiurgo e criador de tudo o que existe. A este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre. Em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto, depois dele Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino, depois Pio, depois dele Aniceto. A Aniceto sucedeu Sotero, aqui está Sóter, e presentemente Eleutério, em 12º lugar na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que há uma idêntica fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja desde os apóstolos até agora. Santo Irineu, bispo de Lyon. Então, ele cita 12 bispos, ele termina com Eleutério, que era bispo da sua época, bispo de Roma. Então, como assim que não existe sucessão apostólica? E a sucessão apostólica, como dizem alguns, não era a sucessão de bispos? Santo Irineu, vamos dizer que Santo Irineu mentiu? Santo Irineu, que viveu no século II? Para com isso. Para com isso. A todos que negam sucessão apostólica, a todos que fazem dos padres da igreja mentirosos, anátema. Fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se apareceu hype, dê o hype, tá? E deixe um convite para quem já é inscrito, se torne membro do canal. Lá, vez por outra, faço alguns vídeos exclusivos para os membros do canal. E para você que chegou agora, não me conhece, sou o Padre Policarpo. Se você gostou do canal, se inscreve aí no canal e para mais vídeos como este. E fico por aqui. E que Deus abençoe a todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade consubstancial e indivisível. Amém.